Há uma imagem do apóstolo Paulo, que todos conhecemos. Sim, é quase uma figura de BD. Exato. O fariseu super zeloso que de um momento para o outro vira as costas a tudo, rasga a lei de Moisés e funda, uma religião completamente nova, o cristianismo. Uma história simples, muito dramática. E poderosa. Muito. Mas o que me inquieta, e o que está no centro da nossa análise hoje, é uma pergunta um bocado desconfortável. E se essa história estiver errada? Fundamentalmente errada, é isso mesmo. A nossa análise de hoje mergulha numa obra que abalou os estudos bíblicos. Paulo, a lei e o povo judeu, do historiador E.P. Sanders. E a proposta dele não é um pequeno ajuste, é mesmo uma reviravolta. É uma reinterpretação radical. Por isso, a nossa missão é usar as ideias de Sanders para investigar a verdadeira relação de Paulo com as suas raízes, com a lei judaica. Ou seja, ele estava a rejeitá-la, a reformá-la. Ou, e aqui é que a coisa fica interessante, a redefinir o seu propósito para um mundo novo. Um mundo onde os não-judeus, os gentios, eram agora parte do plano. A primeira coisa que salta à vista no livro de Sanders é que ele nos obriga a confrontar as aparentes contradições de Paulo. Ah, sim. No momento, ele diz que a lei é uma maldição, no outro diz que é santa, justa e boa. Parece um caos, não é? Parece. Como é que começamos a desemaranhar isto? Bem, começamos por fazer o que Sanders propõe. Tirar Paulo do século XXI e colocá-lo de volta no seu mundo, que era o judaísmo do primeiro século. Certo, o contexto. Exatamente. A tese central de Sanders é que esta oposição, tipo Paulo contra a lei, é uma caricatura. Criada mais tarde. Criada séculos depois, muitas vezes por motivos que não eram puramente teológicos. E ele argumenta que para entender Paulo temos de o ver como ele se via, a si mesmo. Que era? Um judeu. Fariseu. Que acreditava que o Messias prometido a Israel tinha chegado. Ele não estava a criar uma religião nova. Estava a anunciar o clímax da sua própria religião. Precisamente. O trabalho de Sanders é quase arqueológico. É escavar através de camadas e camadas de interpretação para encontrar o Paulo original. E as cartas aos Gálatas e aos Romanos são o epicentro de tudo isto. São o epicentro desse terremoto intelectual, sim. Certo. Então o cenário não é uma ruptura, mas uma discussão interna, uma disputa familiar. Lá está. Mas mesmo assim, como é que lidamos com as frases dele que parecem um ataque direto? Vamos pegar na mais famosa de todas. A da justificação. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Isto soa o mais anti-lei possível. Como é que Sanders argumenta que não é bem isso? E essa é a chave de ouro que Sanders nos oferece. Ele diz que o erro fatal é ler essas frases como declarações teológicas abstratas, universais. E não são. Segundo ele, não. Paulo nunca está a responder à pergunta como é que uma pessoa se torna justa aos olhos de Deus. Ele está a responder a uma questão muito mais específica e prática. Que é? O que é que um gentio, um não-judeu, precisa de fazer para se juntar ao povo de Deus na era do Messias? Espera lá um pouco. Isso muda tudo. Muda tudo. E até não é uma crítica filosófica ao conceito de boas obras, mas uma resposta a uma questão de identidade de grupo. De fronteiras. Exatamente. Sanders introduz uma distinção que resolve para aí 90% das contradições. A diferença entre entrada e permanência. Entrada e permanência, ok? A frase sobre não ser justificado pelas obras da lei é sempre dita no contexto da entrada. A grande controvérsia na Galácia era essa. Se os gentios precisavam de se circuncidar. Precisamente. Se os homens gentios precisavam de ser circuncidados e seguir toda a lei mosaica para serem seguidores de Cristo. Era o bilhete de entrada. E a resposta de Paulo? Foi um não explosivo radical. A fé em Cristo era o único requisito. E isto tinha uma consequência social e teológica imensa. Colocava judeus e gentios em pé de igualdade. Exato. A lei não era o porteiro. Uau! Então a crítica não era ao judaísmo em si, como se fosse um sistema falhado de ganhar pontos com Deus, que é uma ideia que ouvimos tantas vezes. Não de todo. Era uma crítica à ideia de que os marcadores de identidade judaicos, como circuncisão, eram necessários para os não-judeus. Precisamente. Sanders argumenta que essa visão do judaísmo do primeiro século como um legalismo. Quase uma obsessão com regras. Em que as pessoas tentavam ansiosamente acumular méritos para merecer a salvação. Isso é uma destruição histórica. Ele mostra que, para o judeu comum daquela época, a lei não era um fardo, era um dom de Deus, um sinal da sua aliança e um guia para viver dentro dessa aliança. Então o ataque de Paulo não é à qualidade da vida judaica? Não. É a sua função como barreira para os gentios. Entendo.
A controvérsia era sobre a porta de entrada para a comunidade. Mas isso levanta uma questão óbvia. Pois levanta. Uma vez que judeus e judeus estão juntos lá dentro, as regras mudam para todos. A lei simplesmente desaparece. Pelo contrário. E é aqui que entramos na segunda parte da estrutura de Sanders, a permanência. Ok, depois a entrada. Exato. Para aqueles que já estão dentro da comunidade, Paulo muda completamente de tom. Ele insiste que devem viver de uma forma eticamente correta. O que faz sentido. Uhum. Uma vida que ele descreve surpreendentemente como cumprir a lei. Em Romanos e Gálatas, ele até diz que todo o corpo da lei se resume num único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente esse. É quase como aprender a tocar um instrumento. No início, focamos nas regras, na teoria, nas notas, as obras da lei. Boa analogia. Mas um grande músico interioriza isso de tal forma que depois toca com o espírito. E o resultado é uma música que, no fundo, ainda segue a teoria. Paulo parece dizer algo parecido. Essa analogia é perfeita. Para Paulo, a vida guiada pelo Espírito de Deus não leva a uma vida sem leis. Leva a uma vida que naturalmente cumpre o coração ético da lei. Portanto, a aparente contradição resolve-se. Certo. Quando ele fala de entrada, a lei como pré-requisito é posta de lado. Quando fala de permanência, a lei como guia moral, resumida no amor, é reafirmada. Não são duas ideias opostas? São respostas a duas perguntas diferentes. Isto é fascinante, mas leva-nos a um problema ainda maior. Uma pergunta que o próprio Paulo antecipa. Sim, ele sabe que vão perguntar. Ele mesmo a formula em Gálatas. Então, para que serve a lei? Se a salvação vem pela fé, qual foi o propósito de Deus ao dar a lei no Monte Sinai? Foi um desvio de milhares de anos? E aqui, como o Sanders aponta de forma brilhante, é onde vemos Paulo não como um professor com respostas prontas, mas como um teólogo a lutar com um dos problemas mais difíceis que a sua própria mensagem criou. As suas respostas não são simples nem sistemáticas. São, nas palavras de Sanders, tortuosas. Exato, por vezes tortuosas. Em Gálatas e também numa parte de Romanos 5, a resposta é bastante sombria. Sombria. Ele diz que a lei foi dada para aumentar as transgressões. A função da lei era, na prática, aprisionar toda a humanidade sob o poder do pecado. Mas isso parece um plano divino que correu mal. Mas atenção, não é isso. Sanders chama a isto uma preparação negativa. É como se Deus, através da lei, mostrasse à humanidade que todas as tentativas de autojustificação estavam condenadas ao fracasso. Fechando todas as outras portas. Para que a porta da graça em Cristo se tornasse a única saída possível para todos, judeus e gentios. Isso é uma ideia bastante dura, quase como se a lei fosse uma armadilha intencional. É uma visão dura, sim. Mas Sanders aponta que essa não é a única explicação que Paulo oferece, certo? Em Romanos, ele parece ter uma visão diferente. Exatamente. E essa mudança de perspectiva é que revela o pensador em ação. Em Romanos 7, o tom muda drasticamente. Como assim? Aí, Paulo defende apaixonadamente que a lei em si é santa, justa e boa. O problema, nesta argumentação, não é a lei. É a fraqueza humana, o que ele chama de a carne. Exato. Vamos fazer uma pausa aqui porque essa palavra, a carne, é muitas vezes mal interpretada. Certo, não é só o corpo físico. Não, de todo. A carne, em grego sarx, para Paulo é a condição humana caída, a nossa natureza egoísta, a nossa tendência para nos orientarmos para nós mesmos em vez de para Deus. Ok, entendi. Então, em Romanos 7, a lei é como um espelho perfeito que mostra a sujidade no nosso rosto. O espelho é bom. O problema é a sujidade. Exato. Paulo diz que o pecado, com letra maiúscula, quase como uma força cósmica, usa a nossa carne para se aproveitar da boa lei e paradoxalmente produzir a morte. A intenção original de Deus para a lei era a vida, mas foi Sequestrada. subvertida, exatamente. Então, por um lado, em Gálatas, a lei é quase uma prisão. Por outro, em Romanos 7, é um instrumento perfeito que é mal utilizado. Sanders conclui que Paulo nunca resolveu esta tensão. A conclusão de Sanders é que Paulo não estava tentando construir um sistema filosófico à prova de bala. Certo, ele era um pensador a debater-se com um mistério profundo. Como é que o dom bom de Deus, a lei, se encaixava na nova realidade da salvação em Cristo. Então ele explorava diferentes argumentos? Usava diferentes metáforas, porque nenhuma delas conseguia captar a totalidade do plano divino. A complexidade não é um defeito, é um sinal da sua honestidade intelectual. Certo.
Então, se a crítica de Paulo não é sobre a lei em si, nem sobre um suposto legalismo judaico, onde está então a verdadeira ruptura? Qual é a crítica fundamental dele? A crítica, segundo Sanders, não é sobre a piedade ou a prática religiosa. É muito mais fundamental. E atinge o coração da identidade judaica. Exato. E tem dois focos. O primeiro é óbvio, é a cristologia. Ou seja, a sua visão sobre quem era Jesus. Sim, para Paulo, a recusa de seu povo em aceitar Jesus como o Messias de Israel era o erro trágico e central. E o segundo ponto? O segundo ponto é talvez ainda mais demolidor para a identidade daquela época e prende-se com a ideia de eleição e universalismo. O privilégio judaico. Paulo ataca frontalmente essa noção, a ideia de que a aliança de Deus é exclusiva para o Israel étnico. E depois ele lança uma bomba em Romanos 3. Quando ele pergunta: Ele pergunta retoricamente: Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também dos gentios? E responde: sim, também dos gentios. o que na altura era absolutamente revolucionário. Completamente. Significava que Israel não tinha uma vantagem inata ou um acesso exclusivo ao plano de salvação de Deus. Portanto, a disputa não era sobre boas obras contra a fé, mas sobre algo muito maior. Muito maior. Quem constitui o verdadeiro povo de Deus nesta nova era? Não era sobre como se vive a fé, mas sobre quem faz parte da família. Precisamente, ao redefinir o povo de Deus em torno da fé em Cristo e não da descendência ou da observância da lei como marcador. Ele estava a criar uma terceira entidade. Exatamente. Uma nova comunidade que não era puramente judaica, nem puramente gentílica, mas algo novo. Que ele via como o verdadeiro Israel de Deus. Sim, o cumprimento da promessa de que em Abraão seriam abençoadas todas as nações. A sua crítica não era ao judaísmo como religião, mas à sua estrutura de exclusividade. Ao mergulhar na obra de E.P. Sanders, fica claro que o apóstolo Paulo era uma figura muito mais judaica e infinitamente mais complexa do que a imagem popular sugere. Sem dúvida. Longe de ser um rebelde que rasgou as suas raízes, ele emerge como um pensador judeu a argumentar apaixonadamente dentro do seu próprio mundo. Sobre as implicações da chegada do Messias. Exato. As suas declarações sobre a lei não são contraditórias, mas são ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Uma para derrubar os muros e deixar os gentios entrar. E outra para orientar a vida de todos dentro da casa comum. A sua verdadeira revolução não foi abolir a lei. Não. Foi redefinir o povo de Deus, tornando acessível a toda a humanidade em pé de igualdade. E Sanders revela um Paulo que luta até ao fim para conciliar duas convicções que lhe são muito caras. E que parecem estar em tensão. Exato. A fidelidade de Deus às promessas feitas a Israel e a salvação universal que ele agora oferece através de Cristo. Nos capítulos 9 ao 11 de Romanos, É palpável. Ele expressa uma angústia profunda pelo seu povo, Israel, mas conclui com uma esperança teimosa. Afirma que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis e que, no fim de tudo, todo o Israel será salvo. o que nos deixa com uma questão que ecoa até hoje. E que está no cerne do diálogo judaico-cristão. Se Paulo acreditava que a aliança de Deus com Israel permanecia válida e ao mesmo tempo que a salvação para o mundo era através de Cristo, como é que estes dois caminhos se reconciliam no plano final de Deus? É um mistério. É um mistério com o qual o próprio Paulo se debateu e que nos desafia a pensar para além das oposições fáceis e das respostas simples.